Bem-vindos, maravilhosos e maravilhosas deste canal. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu já venho te convidar para se inscrever nesse canal, para você ativar as notificações, para você compartilhar pelo menos com um amigo, da mesma forma que você vai ser abençoado, possa abençoar outras pessoas também. Inclusive comentar, para mim saber como que tá sendo para vocês os videozinhos aqui do canal. Eu espero que todos vocês estejam bem. O tema de hoje nós vamos falar sobre o melhor. A palavra ela se encontra lá em Colossenses 3:23, que diz assim: que tudo que vocês forem fazer, façam de todo o coração, como se fosse para o Senhor, não para homens. O contexto dessa mensagem em Colossenses que Paulo escreveu, ele estava refletindo nos versículos anteriores sobre casamento, sobre submissão em questão também de você ter um chefe. E eu pensando nesse contexto, aconteceu algo comigo uns anos atrás que eu vou compartilhar com vocês para vocês entenderem a mensagem de hoje. Alguns anos atrás, a minha mãe ela tem uma mania de que quando ela quer alguma coisa, ela sempre fica chamando a gente e pedindo. Assim, atualmente é mais a minha irmã do que eu, porque como eu trabalho, né? Então ela acaba mais pedindo pra minha irmã. Mas alguns anos atrás, um certo dia ela pediu algo e eu sei que ela tinha falado algumas coisas, eu não lembro o contexto, assim, 100%. Mas eu estava muito brava com ela, muito brava. E aí ela tinha pedido pra mim fazer a mistura pra ela. Quando eu fui pro fogão fazer, eu lembro dessa cena assim perfeitamente na minha cabeça, que eu tava bem brava. E quando eu peguei assim na frigideira para começar a fazer, o Espírito Santo veio de tal forma e ele veio com essa parte: façam para o Senhor. Como para o Senhor. E eu não lembrava o contexto dessa palavra, mas naquele momento, quando me veio isso, eu fiquei pensando muito sobre que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer como se fosse para Deus. Não necessariamente para aquela outra pessoa. Porque quando a gente vai fazer para Deus, a gente sempre vai entregar o nosso melhor. Então, naquele momento, eu me senti até mal por estar sentindo raiva de fazer aquilo. Porque eu não queria fazer. Aí a gente usa aquela frase tipo, na força do ódio. E eu ia fazer na força do ódio. Porém, eu estava fazendo para minha mãe. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque eu terminei de fazer e depois eu fui pro meu quarto e eu fiquei refletindo nessa palavra, eu fui pesquisar essa palavra, fui entender essa palavra, orar ao Espírito Santo. E eu fiz uma oração naquele dia e falei assim: Espírito Santo, todas as vezes que eu for fazer, independente da pessoa que vai receber aquilo que eu estou fazendo, eu quero fazer o meu melhor. E essa semana eu tava refletindo, por que eu vou trazer essa mensagem? No contexto que, quando a gente aplica isso em todas as nossas áreas da nossa vida, sempre tem alguma área que está em falta. Talvez no momento você está dando o melhor para sua família. Você sempre, quando alguém te pede algo que é seu familiar, você entrega o melhor aos seus amigos. Porém, talvez na sua empresa, você não tem dado o seu melhor. Aí você às vezes acorda e fala assim: hoje eu vou trabalhar na força do ódio porque eu não estou afim, eu não quero trabalhar. Eu digo até por mim. Às vezes tem um dia que nós estamos cansados, sobrecarregados. E aí fica difícil naquele momento a gente lembrar que a gente precisa glorificar a Deus. E que o nosso convidado especial naquele dia é o Espírito Santo de Deus. E que a gente vai fazer o melhor. E aí acaba que quando você vai trabalhar, você fala assim: eu vou fazer somente o que eu sou paga para fazer. A gente escuta essa frase. Eu não vou fazer nada mais, nada menos do que a minha função. E Deus, ele não te chamou para fazer apenas a sua função. Ele te chamou para fazer o melhor, como se estivesse fazendo para ele. Como uma pessoa que fosse receber, não fossem homens, mas fosse Deus que estivesse recebendo aquele seu trabalho. Então você tem que oferecer o seu melhor, o que tem de melhor para você oferecer. Como naquele dia que o Espírito Santo falou comigo: tá fazendo essa comida? Faça como se quem fosse jantar hoje fosse eu que sentasse à sua mesa. Enquanto o Espírito Santo me falava aquilo, as lágrimas desciam do meu rosto, porque eu pensei quantas vezes eu deixei de chamar a Deus
Eu deixei de chamar o Espírito Santo para jantar comigo, que eu estava cozinhando para ele. Quantas vezes eu esqueci de chamar Deus para o meu serviço, no meu convívio familiar, com qual a situação que seja. Mas de você lembrar e falar assim, poxa, eu estou fazendo assim, isso aqui, esse é o meu melhor que eu estou dando. E é como se fosse para Deus e não para homens. Porque se você pensar que você está fazendo para homens, você vai limitar o seu pensamento e as suas ações. Por quê? Porque se aquele homem não está te dando um bom retorno, não está sendo positivo naquilo que você tem oferecido para ele, você vai se limitar e falar assim, então, já que isso que eu estou fazendo não está agradando, eu vou fazer do jeito que eu quero, de qualquer forma, ou somente o necessário. E Deus não te chamou para você fazer o necessário. Por que eu vou te dizer isso? Porque naquele dia eu fiquei pensando, se hoje eu com a minha mãe, nessa situação, que foi alguns anos atrás isso aconteceu, eu estou agindo dessa forma, eu estou indo na força do ódio cozinhar para ela, será que quando for os meus filhos, quando for o meu esposo, será que eu não vou agir da mesma forma e pensar da mesma forma? Será que quando, isso uns anos atrás, quando eu não estava trabalhando, será que quando eu estiver na minha empresa e o meu chefe me pedir algo, será que eu vou agir da mesma forma? Caso eu esteja num mau dia, ou talvez aquela pessoa, eu não me simpatizo tanto com ela, será que o que eu vou dar de retorno do meu serviço, como um verdadeiro mordomo, como eu vou servir, será que então eu vou dar de qualquer forma? Porque eu estava agindo naquele dia para minha mãe, a pessoa que gerou e me deu a vida. Quem dirá as demais pessoas, os demais homens, que é a pessoa que eu convivo todos os dias. Mas aquele dia, Deus me libertou. Porque dali em diante eu sempre forneço o melhor que eu posso pelas pessoas. Eu não digo que o seu melhor vai ser em condições financeiras, mas com o seu serviço. O que você tem a melhorar hoje? O que você pode fornecer de melhor para os seus pais, de melhor para os seus amigos, de melhor para a sua empresa? Não é você ir lá apenas e bater o seu ponto, iniciar seu trabalho e quando você finalizar, bater o ponto e acabou. É você buscar ser o melhor a cada dia que você entra na sua empresa. Porque até você finalizar o seu trabalho naquele lugar, você entregou o seu melhor. Por que eu estou dizendo isso para você? Você como um cliente, quando você está em posição de cliente e você vai adquirir um serviço, você vai querer o melhor atendimento. Da mesma forma, você que é proprietário do seu estabelecimento, você que serve, você que presta um serviço, e todos nós servimos de alguma forma, todos os dias a gente serve no nosso cotidiano. Aquilo que eu contei para você foi algo específico do meu cotidiano. Mas você sempre está prestando um serviço para alguém. Você tem que pensar que aquilo que você vai fornecer é o seu melhor. Mas de repente você me diz assim, Andiara, mas eu fiz o meu melhor e as pessoas não se agradaram. Não foque na resposta da pessoa de acordo com aquilo que você fornece. Mas foque em que você forneceu o seu melhor. Você fez como se fosse para o Senhor e ele recebeu de bom grado. E a recompensa que vem dos céus, não existe dinheiro nenhum aqui na terra que pague. Por que eu quero falar isso para você? Porque como eu citei, eu falei para vocês que naquele dia Deus fez refletir que se eu tivesse dentro do meu lar, dentro da minha casa, eu ia agir com meus filhos e com meu esposo assim. E aí, por que eu tô falando isso pra você? Hoje, atualmente, você olhando para suas condições atuais, você deseja ter muitas coisas, certo? Eu desejo ter diversas coisas e às vezes eu falo... Ontem, eu fiz uma oração essa semana e falei assim, Deus, eu acho que nem eu sei o que eu quero porque eu quero tantas coisas e você deseja diversas coisas. E eu acredito que não adianta você desejar um dia formar uma família se a família atual que você está, que é a sua base, que é a sua casa, você não sabe ainda fazer o melhor. Você ainda não sabe servir. Não adianta
Se você deseja ter um grande ministério, por exemplo, na igreja, e você que ainda só frequenta os cultos, que você ainda só assiste, você ainda não entrega o seu melhor, você ainda não serve a Deus. Porque o servir, talvez vai ser aquelas ações e aquelas atitudes que ninguém vai enxergar. Ninguém exceto Deus. Às vezes, quando chega na sua casa, a comida já está feita, mas não viram um processo que foi para você fazer, certo? Às vezes o alimento você que coloca, que providencia com o seu dinheiro, com o seu sustento, e ninguém viu os dias que você trabalhou. E é aí que você precisa trabalhar dando o seu melhor. Porque hoje, se naquilo que está nas suas mãos, tudo que está aqui na sua mão hoje, atualmente, as pessoas que estão na sua mão, os amigos que você tem, o emprego que você tem, você não tem dado o seu melhor para isso, como que você acha que Deus vai permitir você avançar para um próximo nível e te dar coisas novas? Você deseja muitas coisas novas, você deseja realmente vivê-las, mas o seu coração ainda não está preparado para recebê-las, porque você ainda não entendeu que para a gente ganhar mais, nós precisamos se contentar com um pouco. A própria palavra diz isso. Quando você se dá o melhor com aquele pouco, ele vai te colocar no muito. Mas por vezes, você, nesse momento, está tão cego que o que você começa a se limitar a dizer que você está fazendo o necessário. Quando eu quero receber um presente, eu quero receber o melhor presente. Eu quero saber que aquela pessoa, quando ela comprou aquele presente ou ela fez, ela se dedicou àquilo. Ela colocou total sentimento naquilo. Ela me deu o melhor que ela podia me fornecer. Porque eu sou especial para ela. Da mesma forma, é quando você for dar, que você for servir. Faça o seu melhor. Para que hoje, na sua situação atual, quando você estiver grato por tudo que você estiver vivendo, você vai poder alcançar o próximo nível. Por exemplo, hoje você talvez tenha um estabelecimento e ele seja pequeno. Eu vou contar isso e emendar na minha história. E você fala assim, mas eu queria um maior. Porém, se você, nesse pequeno comércio, você não cativa os seus clientes, do que adianta você ir para um estabelecimento maior, que vai custar mais caro, se você não vai ter clientes que vão ser fiéis a você ali? Porque ainda você não os cativou. Eu digo que quando eu entrei na B2W em 2018, eu entrei por saque. Eu vou fazer atendimento aos clientes. E para muitas pessoas trabalhar de telemarketing, elas desmerecem as pessoas e essa profissão. Porém, eu acho uma profissão muito humilde e digna e que me ensinou muito. Porque quando eu entendi o valor do meu papel e eu comecei a fazer o meu melhor, alguém me notou. E falou assim, poxa, a Diara faz o melhor dela. Você é uma pessoa que merece ter uma oportunidade. Me fornecer uma oportunidade para ir para outro lugar. Mas foi porque um dia eu entendi que eu precisava fazer o meu melhor enquanto eu estava lá dentro. Então faça o seu melhor. Se você quer ir para o próximo nível, você precisa passar cada fase entendendo todo o processo e entregando o seu melhor como se fosse para Deus. Em tudo louvai ao Senhor. O problema é que hoje a gente quer fazer divisão na nossa vida. Eu vou finalizar falando isso para você. Você quer fazer uma divisão. Por que uma divisão? Porque você acha que nem em tudo você precisa adorar a Deus, mas em tudo. Seja com as suas redes sociais, seja com o seu comportamento com seus familiares, com seus amigos, na sua empresa. Tudo tem que ser para louvar e agradecer o nome do Senhor. Tem um propósito nisso e um objetivo nisso. E você é aquele que vai servir, um mordomo que foi escolhido para isso. Para trazer o conforto e a paz dentro da sua casa. E você talvez pense assim, porém, as pessoas, elas não recebem aquilo que eu faço. Como eu já te disse, faça o seu melhor, independente da resposta que vão te dar em relação a isso. Porque você pode ter certeza que Deus está contemplando. E talvez ele vai entrar dentro da sua empresa com você, dentro do seu estabelecimento com você, na sua igreja com você, dentro da sua casa com você,
inclusive dentro dos seus sonhos para realizar. Mas para que isso aconteça, você precisa chamar o Senhor para participar do seu dia a dia, de todos os seus afazeres. A gente vê Marta e Maria, ela foi a maior prova disso. Enquanto elas estavam lá cuidando dos afazeres de casa, Jesus chegou e uma sentou aos pés de Jesus para fornecer o melhor, que era o tempo delas. Enquanto a outra estava preocupada ali com os afazeres, mas uma estava aos pés de Jesus fornecendo o melhor, que é o tempo. E o seu tempo é precioso. Então usa e desfruta dele com qualidade, fazendo o seu melhor em todo o tempo. Eu sei que tem dias difíceis, mas não se limite um dia difícil a dizer que hoje você não pode fornecer o seu melhor. Amém? Que vocês sejam abençoados com essa palavra. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Eu espero que realmente vocês gostem desse tema. Então, se vocês gostaram, comentem aqui no canal. E não deixe de correr lá no meu Instagram, andiara.pinheiro, para vocês comentarem os textos também que eu já produzi e vou continuar produzindo. Até a próxima. Tchau, tchau.